Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aqui quem vos fala é o seu amigo de sempre, irmão em Cristo Jesus, Pastor André Gomes. Quero trazer aqui continuação da mensagem O Jejum Cristão. Nós vamos aprender hoje alguns tipos de jejum. Existe o jejum chamado de o jejum completo. É a abstinência de comida e bebida por algumas horas ou alguns dias. Existe também o jejum sólido. Este jejum é para quem tem problemas de saúde e não pode passar muito tempo sem beber água. Então, o jejum sólido é somente a abstenção da comida, porém, o tal pode beber água por conselho da medicina, porque por causa de alguma enfermidade não pode deixar de beber água. Então existe o jejum sólido, tá bom? E também existe o jejum prático. O jejum prático é aquele em que você faz uma aliança com Deus, uma promessa por um espaço de tempo, deixar algumas práticas que desagradam a Deus, algo que você sempre cai, sempre peca. Você fala muito palavrão e diz vai jejuar palavras, então passa aí uma semana ou alguns meses aí sem falar palavrão ou coisas assim. Então o jejum prático é um jejum de atitudes. Existe também o tempo e o jejum. Por quanto tempo eu faço um jejum? O dia ele é dividido em 24 horas. Então há 12 horas durante o dia e há 12 horas durante a noite. O nosso dia ele é dividido em manhã, tarde e noite. Logo, nós podemos compreender que existem 3 tempos para jejuarmos. O tempo da manhã, que vai da meia-noite até ao meio-dia. Temos o jejum da tarde, que vai do meio-dia às 18 horas. E temos o jejum da noite, que vai das 18 horas à meia-noite. O jejum da manhã normalmente se faz a qualquer hora em que você acorda. Quando você desperta, você já pode iniciar o seu jejum, porque você estava anteriormente dormindo e ninguém se alimenta quando está dormindo. Então, quando você acorda, já está pronto ali para iniciar o jejum. Abstinência aí de comida ou bebida, né? Se for o jejum completo, a abstinência dos dois, tá bom? Então, você vai agora para o jejum da tarde, que é ao meio-dia. Especialistas apontam que um ser humano precisa ter pelo menos 6 alimentações por dia. E cada espaço de uma alimentação para a outra vai de 3 horas. O ser humano precisa se alimentar em 3 horas. Como você já merendou na parte da manhã, mas quer jejuar na parte da tarde, o que tem que ser feito? Você precisa, antes de iniciar o jejum da tarde ou da noite, cortar uma alimentação anterior. Ora, se um espaço de uma alimentação para a outra é de 3 horas, então se você marca para iniciar o jejum da tarde meio-dia, você tem que contar 3 horas antes, cortar uma alimentação antes para iniciar o jejum da tarde. Ok? Então, se você quer jejuar o jejum da tarde começando meio-dia, você pode merendar de manhã até as 8 horas, tá? Das 9 horas ao meio-dia, você não deve comer nada e beber nada. Já cortar essa alimentação das 9 ao meio-dia
para iniciar o jejum da tarde. Assim, vale também para o jejum da noite. Se você quer começar um jejum à noite, a partir das 6 horas da noite, às 18 horas, você deve contar 3 horas antes e já não se alimentar nessas 3 horas antes para iniciar um jejum da tarde ou da noite, ok? Então esse é o tempo do jejum. Qualifica o jejum. O que é que difere o jejum cristão para o jejum medicinal? Porque quando você vai fazer um exame de sangue, os médicos pedem que você vá em jejum, tá certo? O jejum também serve para emagrecer. Algumas pessoas fazem aí para emagrecer, equilibrar o seu peso. Fazer o exame de sangue, o jejum é o completo. Deixa de comer e deixa de beber e vai lá, porque o jejum ele tem um poder de desintoxicar o corpo físico. Então, quando for fazer um exame de sangue, o sangue ali ele vai estar exatamente, se tiver contaminado, vai ter mais com facilidade ali o resultado, tá bom? E se já tivesse alimentado, vai ter muitos resíduos ali no sangue de algumas coisas e fica com mais dificuldade de detectar se o exame é positivo ou negativo. Então, o jejum traz uma desintoxicação do corpo e prepara ali para uma limpeza, tá bom? Isso é o jejum medicinal, tá certo? O jejum cristão, ele tem uma diferença. O jejum cristão, ele precisa ser qualificado, ele precisa ser potencializado. Não basta deixar de comer, não basta deixar de beber. Você precisa qualificar esse jejum para agradar a Deus e Deus receber e trazer os resultados que nós vimos aí no vídeo passado, tá bom? Os resultados de trazer a presença de Deus, de equilibrar a nossa carne com o Espírito e fortalecer o nosso Espírito, nos trazer unção, poder de Deus. Então, para ter esses resultados, nós precisamos jejuar o jejum cristão e não o jejum para fazer exame de sangue. Então, qual a diferença agora do jejum cristão? O jejum cristão, ele precisa ter na sua composição a consagração. É inadmissível você jejuar para Deus sem consagrar. Há um texto bíblico em Isaías capítulo 58 que o povo reclamou porque que Deus não recebia o jejum. Eles deixaram de comer, deixaram de beber, e Deus traz a resposta nesse texto. Capítulo 58, versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Estais nas vossas empresas trabalhando, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no céu. Então, por que Deus rejeitou o jejum do povo? Porque eles jejuavam, deixavam de comer, de beber e estavam ali trabalhando em jejum, lavando prato, cuidando das suas coisas, varrendo o carro. Isso não é jejum, isso é greve de fome, tá certo? Jejum que Deus recebe é o jejum em que há consagração. O que é a consagração? É o ato de se separar para Deus. Então, se você vai jejuar, seja o aconselhável que é a partir de 3 horas, para você sentir o efeito do jejum espiritual, o jejum cristão, o aconselhável é a partir desse horário, 3 horas de jejum, você já começa a sentir ali a diferença e o poder do jejum na sua vida. Então, no momento em que você estiver jejuando, você tem que se isolar de tudo. É só você e Deus. Você precisa orar nesse tempo, ler Bíblia nesse tempo, você precisa louvar a Deus nesse tempo. Nada de fazer algum outro trabalho fora da consagração. Amém? Então, se você quer ofertar a Deus um jejum qualificado, que Deus irá responder, não esqueça da consagração. Se separe para Deus durante o tempo do jejum. Ore, leia Bíblia, louve ao Senhor, busque a presença de Deus, consagre a sua mente, o seu coração ao Senhor nesse momento. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.
Faça esse sacrifício, que Deus vai te recompensar. Fica na paz do Senhor.